Na aula de hoje, nós vamos falar sobre gráficos, certo? Os gráficos configuram uma maneira de representar os dados, ajudando no processo de comparação entre eles e tornando a leitura e interpretação mais objetivas. Bom, a gente tem aqui o seguinte exemplo. Imagine o seguinte. Na sala dos professores da escola, há um cartaz com a frase: em 2007, eram 734 estudantes matriculados. Em 2008, 753. Em 2009, 777. Em 2010, 794. E em 2011, 819. Bom, e aí a gente tem aí uma representação em gráfico, certo, da evolução do número de alunos na escola. No eixo vertical, a gente tem aqui o número de alunos, tá? E aí a gente tem 650, 700, 750, 800, até 850. E no eixo horizontal, a gente tem aí os anos que se passaram de 2007 até 2011. E a gente tem representado em um gráfico essa informação, tá bom? Da nossa frase acima, certo? Desse nosso exemplo. Bom, em 2007 está indicado 734 alunos, 2008, 753, 2009, 777, 2010, 794 e 2011, 819. Bom, você já deve ter visto em outros lugares, certo? Gráficos como esses, em notícias, por exemplo, na internet, até mesmo em aulas, tá bom? Esses gráficos são comuns para a gente analisar, interpretar dados, tá bom? E a gente vai apresentar hoje alguns tipos de gráficos, tá? A gente tem aí o gráfico de barras, certo? E a gente está falando aí de gráficos mais adequados para cada tipo de informação. Bom, como é que eu uso o gráfico de barras ou o gráfico de colunas, né? Ele é conveniente para identificar os maiores e menores valores. E a gente tem aí um exemplo dos maiores públicos em filmes brasileiros até 2017. Então, no eixo vertical, a gente tem a quantidade em milhões, e a gente tem do 0 até o 12, tá? E no eixo horizontal, a gente tem os filmes, tá? E aí a gente tem aí a Dama do Lotação, tá? Que aí bateu uma quantidade de 6,5 aproximadamente milhões de público, né, de espectadores. Depois a gente tem Minha Mãe é uma Peça 2, e aí a gente tem a barrinha aí, quase 10 milhões, 9,2. Depois a gente tem Dona Flor e Seus Dois Maridos, com 10,7 milhões aproximadamente de público. A gente tem Tropa de Elite 2, um belo filme, por sinal, batendo aí 11,1 milhões do público. E também a gente tem Os 10 Mandamentos, né, o filme, batendo 11,3 milhões, bom? Aproximadamente. Bom, aí esse gráfico está representando os maiores públicos em filmes brasileiros até 2017. Ah, tem como a gente mostrar essa informação de um outro jeito? Tem. Mas esse tipo de gráfico é o mais indicado, certo? Quando a gente está falando aí de valores maiores e menores, tá bom? Próximo gráfico que a gente tem aí, são o gráfico de setor, certo? O famoso gráfico de pizza, onde a gente pode observar as partes em relação ao todo. E aí esse gráfico é mais indicado quando a gente quer fazer essa observação, tá bom? E a gente tem aí como exemplo a distribuição por idade de pessoas desocupadas no Paraná no primeiro trimestre de 2018, né? Nos primeiros 3 meses desse ano. Em amarelo, a gente tem aí a legenda de 14 a 17 anos, esse tanto de pessoas aí é de 11,40%, né? Ou seja, de todas as pessoas, essa porcentagem aí está feita a distribuição de pessoas desocupadas, certo?
Em verde, a gente tem de 18 a 24 anos, e essa porcentagem é de 32,60%. Em roxo, a gente tem que as pessoas entre 25 e 39 anos, a quantidade de desocupadas é 31%. Em azul, a gente tem de 40 a 59 anos, que é 22%. E em laranja, a gente tem aí 60 anos ou mais, que é de 3%. Tá bom? Então, o gráfico de setores a gente vai usar aí para observar as partes em relação ao todo. Depois a gente tem aí o gráfico de linhas. Quando é que eu vou usar o gráfico de linhas? Bom, no gráfico de linhas aí já é vantajoso para observar a evolução no decorrer do tempo. Aí a gente tem a expectativa de vida no Brasil em 2016. No eixo horizontal, a gente tem aí o ano, certo? E no eixo vertical, a idade. E aí a gente tem o gráfico. Em 1940, a gente tem aí 45,5, né? Que foi aí a média da expectativa de vida. Em 1950, 48 anos, né, a idade. Em 1960, 52,5, até chegar em 2016, que foi de 75,8. Portanto, a maior idade aí registrada. Vamos aos exercícios. A gente tem aí os exercícios agora da página 140, módulo 3, tá bom? Nós vamos resolver a primeira questão. Diz assim: a pesquisa nacional por amostra de domicílio é realizada periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e aborda assuntos sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como idade, educação, trabalho, rendimento e etc. Observe a tabela ao lado que apresenta um deles. E aí nessa tabela a gente tem a taxa aproximada de domicílios em que havia uso de internet segundo grandes regiões. Isso aí no ano de 2016, certo? Então a gente tem aí as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste e os domicílios que têm acesso à internet. No Norte, 62%. Tá? Isso aí é em porcentagem. No Nordeste, 57%. Sudeste, 77%. No Sul, 71%. E por último, no Centro-Oeste, com 75%. E aí a gente tem as seguintes questões. Item A. Com base nas informações da tabela, construa um gráfico de colunas com todas as regiões. Então, primeira coisa muito importante aí, ó, é o título do nosso gráfico, tá bom? A gente não pode esquecer disso. Todo gráfico tem um título, tá bom? E o título do nosso gráfico, né, é exatamente o título da nossa tabela. Aqui, ó. Taxa aproximada de domicílios em que havia uso da internet segundo as grandes regiões, certo? Tá aqui. Você coloca aí no seu livro o título, tá? Todo. Eu vou colocar só a abreviação, porque a gente não tem muito espaço aqui, ó. Taxa aproximada. Vou colocar só até aqui. E o ano, 2016. Beleza. Aí, ó. No eixo horizontal, né, a gente vai colocar aí as regiões, tá? Vou botar primeiro igual tá na tabela. Vou colocar igual tá na tabela. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá? Norte eu vou colocar NT, tá? NT aí é Norte. Nordeste eu vou colocar só N. Sudeste eu vou colocar SD. Sul eu vou colocar só S. E Centro-Oeste eu vou botar CO, tá? Pronto. Aí, na horizontal, a gente tem aí as nossas regiões, certo? Tá aqui, ó, regiões. E na vertical, a gente vai ter a porcentagem. Vou colocar aqui, porcentagem. Pronto. Beleza, vamos construir agora as nossas barrinhas, tá? As nossas colunas. Bom, olha para a tabela. O que a gente tem aí? Na região norte, 62% dos lares, né, das casas,
tem acesso à internet. Então, a gente vai marcar aí um pouquinho acima dos 60, tá? A nossa barrinha, ó. Vamos desenhar. Um pouquinho acima dos 60, tá aqui desenhada a nossa barrinha. No Nordeste, vamos voltar aqui para a nossa tabela. No Nordeste, 57%. Então, a gente volta lá na nossa questão e a gente vai desenhar 57%. Ok, quase perto dos 60%. Aqui, mais ou menos. No Sudeste, você volta lá de novo na sua tabela. Você vai ter que desenhar aí uma barrinha perto aí dos 77%, né? Então, vamos desenhar. Sudeste, quase pertinho aí, já chegando no 80%, certo? Tá aqui. Depois vem o Sul com 71%, tá? Aqui. E por último, Centro-Oeste, ó, verificando aí, Sul com 71%, Centro-Oeste 75%. Então, você vai desenhar lá a sua barrinha, ali entre 70 e 80. Opa, você pode desenhar até um pouquinho maior do que isso aí, tá? Porque a gente não tem muito domínio ainda na escrita aqui. Mas você pode desenhar um pouquinho maior, tá bom? Então, tá aí feito o nosso item A, um gráfico de colunas com todas as regiões, certo? Próximo item. Item B, o que a gente quer no item B? A gente quer um gráfico de setores, certo? Lembra que os setores agora é aquele gráfico de pizza, tá? Que represente a porcentagem dos domicílios que usavam e não usavam a internet em sua região. Bom, vamos para a nossa região. Nós somos aí da região Nordeste, certo? E na região Nordeste, vamos voltar aqui na tabelinha para a gente ver o seguinte. Tá aqui, ó. Opa, aqui embaixo. Região Nordeste. 57% aí das casas têm acesso à internet. Então, a gente vai montar um gráfico aí de setores, tá? Mostrando essa porcentagem. Vamos lá. Primeira coisa, muito importante, o título do nosso gráfico. Todo gráfico tem que ter um título para a gente saber o que está sendo analisado. E lembrando aí, no gráfico de setores, a gente tem que ter legenda, tá bom? Então, a gente tem aqui a taxa, vou colocar abreviado, tá? Taxa aproximada, isso aí no ano de 2016, tá bom? É a taxa aproximada de domicílios em que havia uso de internet segundo as grandes regiões, tá? A gente vai construir aí um gráfico de setores, portanto, é uma bola, tá? Onde a gente vai distribuir as porcentagens. O que a gente sabe? 57% tem acesso à internet. Então, vamos dividir aí o nosso gráfico mais ou menos na metade, né? Um pouquinho mais. 57% é um pouquinho a mais do gráfico. Então, a gente começa aqui na metade e sobe um pouquinho. Pronto, digamos que aí no olhômetro tem 57%. Então, tá aqui, ó. 57% tem acesso à internet. E de 57% para 100%, né? Porque nós estamos falando de uma parte em relação ao todo, vai faltar aí 43%, tá? E aí, a gente pode, ó, fazer o seguinte. Vamos pintar aqui, certo? O nosso gráfico. E a gente pode legendar, ó. Vamos pintar um de vermelho e o outro de amarelo, por exemplo. Pronto, então, quem tá de amarelo são os que... Vamos legendar, tá bom? Os que não têm acesso, tá? Não acesso. E os que estão de vermelho? Bom, os que estão de vermelho são os que têm acesso à internet, tá? Então, tá aí feita a nossa primeira questão. Espero que vocês tenham entendido, tá? Agora, a gente vai para um próximo assunto da nossa aula de hoje. E o nosso próximo assunto é média, moda e mediano, certo? Média aritmética é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. E aí, um exemplo aqui, ó. A gente tem as notas, certo? Então, digamos que na sua primeira nota da prova, você tirou um 9.
Na sua segunda nota de prova, você tirou um 9 de novo. E na sua média de trabalhos, aliás, na sua nota de trabalhos, na N3, você tirou um 8. E aí a gente quer saber, e aí, qual é a sua média? Bom, para saber a sua média, né? Isso aí você já sabe, de tempos, que basta você pegar as suas 3 notas, somar 9 mais 9 mais 8. Isso aí vai dar 26. E você vai dividir pela quantidade de notas, que no caso são 3 notas, então, dividido por 3. 26 dividido por 3. Aí você vai calcular quanto que é 26 dividido por 3, que vai dar igual a 8,6 aproximadamente. Então, a sua média aí nesse bimestre vai ser 8,6. Moda, o que que é moda? Moda é o valor que ocorre com maior frequência. Bom, moda, né? A gente sabe que o que tá na moda é o que todo mundo quer usar, todo mundo usa. Então, moda é aquilo que aparece bastante. Então, nesse caso, né? O valor que aparece mais aqui, no caso, é o 9. Então, a moda, tá? 9. Tá aí. Mediana, o que é mediana? Mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo uma ordem, tá? Crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem as 3 notas, 9, 9 e 8, tá? Então, tá aí já organizado do maior para o menor, certo? Em ordem decrescente. E a mediana é o termo central. Então, tá aí, ó. A mediana é 9. Ah, mas se fossem quantidades pares, como era que a gente faria? Bom, para quantidades pares, né? A gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa, organizar em ordem crescente ou decrescente, tá? Como a gente organizou o nosso exemplo anterior em ordem decrescente, vamos organizar agora em ordem crescente, tá? Digamos que nesse bimestre você teve aí uma nota a mais, a nota 5. Aliás, a nota 4 de atividades e você tirou um 10, certo? Então, tá aí adicionado mais uma nota. Vamos organizar em ordem crescente. Vamos lá, então vem primeiro o 8, depois vem o 9, depois vem o 9 e depois vem o 10. Beleza, tá aí organizado. Tá, mas com valores com números pares, né? Com um conjunto de valores pares. Como é que eu sei quem é a mediana, já que eu não vou ter termo central, digamos assim, né? Bom, nesse caso você vai olhar para os 2 termos centrais, que no caso aí, ó, é o 9 e o 9. E você vai tirar a média aritmética. Então, 9 mais 9 dividido por 2, que é igual a 9. Exercício. O Museu de Arte de São Paulo, localizado na cidade de São Paulo, recebeu 454.031 visitantes em 2017. Em média, quantos visitantes foram recebidos por mês? Bom, a gente sabe que no ano tem 12 meses, então para a gente tirar a média aí de quantos visitantes teve nesse museu por mês, a gente vai pegar esse valor, né, esse número de visitantes e dividir por 12. Então, a gente vai ter 454.031 dividido por 12. Essa divisão aí vai dar 37.836 visitantes aproximadamente por mês.